Eduardo, primeiro, super obrigado pelo espaço, super obrigado pelo tempo aí para a gente poder conversar. É um prazer falar contigo e retomar contato com você, ainda mais nesse momento tão díspare, né, tão diferente que a gente vive hoje. E eu vou abordar alguns temas, como a gente já conversou, sobre esse momento e né, a gente vai fazer um overview um pouco maior, vai se estender um pouquinho mais além do que a gente está vivendo hoje. Mas, para começar, eu vou explicar um pouco sobre 2XS e depois a gente passa para a pauta normal. Tá? Então, a 2XS, uma consultoria de Executive Search para média e alta gerência, com 9 anos de mercado, né, focando aí desde posições administrativas, financeiras, até posições para a área de engenharia, área técnica, né? Pegando todo o escopo, todas as áreas de uma empresa para média e alta gerência, tá? E alta gestão. A gente também trabalha para todos os segmentos de mercado, não tem distinção nenhuma. Então, eu vou olhar para todos os segmentos, né? Desde o segmento de indústria pesada até um segmento de alta tecnologia, farmacêutica, assim por diante, né? A 2XS tem uma experiência bastante relevante dentro do negócio de transformação digital, né? Dentro do digital. A gente acabou criando, né? uma experiência ao longo do tempo bastante grande nesse sentido e que vem, se eu puder falar, né? com 16 para 17 anos de Executive Search, o que a gente mais vê hoje dentro do mercado são essas posições, né? Para o digital. Desde Scrum, né, Squad e assim por diante, né, principalmente com empresas que estão aí iniciando o processo de transformação digital e entrando nesse meio. Tá? Nossa sede aqui em São Paulo é o único escritório que a gente tem, mas a gente trabalha para o Brasil todo e, como eu te falei, né, sem distinção nenhuma de tamanho de empresa ou de nacionalidade, né? Qualquer segmento, qualquer tamanho, qualquer nacionalidade, a gente cobre todo o escopo e também qualquer área em si dentro da empresa. Tá? Então, em linhas gerais, esse é o escopo de trabalho da 2XS, fazendo recrutamento e seleção, mapeamento de mercado, assessment, né? Para dar um atendimento bastante amplo para os clientes. Tá? Então, em linhas gerais, sendo bastante objetivo, né, nesse ponto, esse é o nosso trabalho. E eu queria que você colocasse um pouco do teu momento agora, né, da tua atuação dentro da Web Motors, né, da tua responsabilidade, um pouquinho do cenário atual que vocês vivenciam hoje. Ok, bom, primeiro, boa tarde, né, e te agradecer pelo convite aqui, um prazer enorme estar falando contigo. A gente estava um tempo mesmo, que nem você falou, sem conversar, e Exato. Acho muito legal essa iniciativa aí da 2XS de a gente poder estar contando um pouco, discutindo, debatendo, né? Porque afinal de contas, através desses debates que surgem as reflexões, as ideias, os insights Exato. E as transformações que a gente tanto precisa, né? E pegando já então o seu primeiro ponto aí, eu acho que a gente vive um momento absolutamente único, né? Do ponto de vista de gestão também. Dentro da Web Motors também, porque a gente viveu aquele momento inicial de mercado que aquela primeira fase onde tem absolutamente uma paralisação geral para tentar entender o que está acontecendo, né? E a gente tem que transpor um pouco, né? Ir além um pouco do que a gente olha do ambiente de negócio, porque a gente foi testado como executivo em várias frentes, né? Mas a partir do momento que você tem uma frente do ponto de vista de uma pandemia, você tem que olhar um pouco além até, quando a gente fala do mundo corporativo, e tentar ver como é que aquela pessoa está naquele momento reagindo a tudo que está acontecendo. E as reações são as mais diversas. A gente já sabia que do ponto de vista de gestão, a gente tem que ter muito, né, obviamente, extrair o melhor das pessoas, fazer o desenvolvimento, mas a gente colocou um novo componente aí, né, que é a reação e o momento o comportamento que cada um está tendo. Então foi um desafio enorme para você ter essa sensibilidade de administrar pessoalmente o que você está vivendo também e você poder enxergar isso na equipe. Então a gente teve aquele primeiro momento absolutamente de paralisação, assim, de ver qual vai ser o impacto, como é que isso vai acontecer. E a gente começou a ter uma transformação do ponto de vista de ter que trabalhar muito mais a questão da segurança e trazer informação e comunicação
do que qualquer outra coisa, né? Do ponto de vista até que eu vejo de a pessoa ter tranquilidade, conseguir manter um pouco o foco na executar o seu dia a dia, era muito mais importante você trabalhar essas coisas e falar do assunto do que necessariamente a gente fala do business em si ou qualquer outra coisa. Era muito importante deixar todo mundo comunicado o tempo todo. E tinha um desafio adicional, porque aqui a gente foi logo para o home office, né? Aconteceu isso de forma muito rápida. E aí começam, né? A gente vai falar um pouco mais disso, mas acho que começa uma quebra de paradigma de muita coisa, né? E eu costumo falar que um dos meus grandes aprendizados aqui é a questão de relação de confiança, né? Porque no fundo a gente acha, o ser humano tem um pouco disso, que a relação de confiança ela só se estabelece fortemente, pessoalmente, tem que ter esse encontro, tudo. Mas a gente vê que no fundo, ela está muito mais da disposição das duas partes em querer estar conectada, estar aberta, né? E ter essa relação, do que necessariamente você está pessoalmente ou você está à distância. Então foi muito importante nesse momento a gente perceber tudo isso, colocar uma comunicação constante. A gente colocou várias formas de fazer isso, desde uma comunicação minha, gravando vídeos quase que a cada 2, 3 dias comunicando a empresa, até a gente ter uma frequência muito mais forte de comunicação. E depois o resultado disso a gente conta aí um pouquinho mais para frente, mas eu acho que nesse primeiro momento foi essa forma de fazer, mostrar para as pessoas que você podia ficar em segurança, que tinha que ter informação e você disputava muito a atenção das pessoas também com relação à questão de notícias, né? Eu acho que a gente foi inundado com um mar de informação, e não é uma informação positiva, né? Uma informação que era realista do que estava acontecendo, mas com impacto negativo, impacto tremendo nas pessoas. Então, isso era uma outra coisa que eu percebi também durante esse processo, né? As pessoas que ficavam... E os primeiros dias foram assim, todo mundo muito conectado, e aquela carga enorme de informação, juntando com o seu medo interno, com as suas apreensões e assim por diante, trouxe um desafio incrível para a gente manter a empresa coesa, a empresa que no momento o boletim diário nosso aqui era, antes de qualquer coisa, quantas pessoas estão sentindo sintomas ou não. Então tinha metade da reunião passou a ser isso, né? A preocupação principal era o bem-estar. E aí, obviamente, que a gente tinha que reforçar muito a comunicação e ter um protocolo muito intenso. Estabelecer esses protocolos também é quase que você estabelecer isso com o avião já lá em cima, né? Vamos estabelecer protocolo de segurança e está voando já. Então, tudo isso rolando ao mesmo tempo. Então, esse foi o cenário que a gente teve que, num primeiro momento, né, se deparou com tudo isso. E, obviamente, aí tentando, junto com isso, ficar próximo dos clientes, né? Só isso, esse componente só a mais, isso, além de fazer a gestão do time, obviamente, mercado, cliente está muito próximo, né? A gente tinha também esse desafio de estar muito próximo, porque as mesmas aflições que tinham na equipe, os clientes estavam também preocupados, o impacto enorme no mercado, e conjugar isso, sem dúvida nenhuma, o terceiro tripé aqui, que é a vida pessoal, né? Passou a ser fundamental você ter uma estabilidade emocional, né? Você fazer até trabalhos, por exemplo, o pessoal fala muito em mindfulness e assim por diante, mas isso nunca foi tão importante, né? A gente poder investir tempo e cuidar justamente da mente, né? Cuidar um pouco do lado também, às vezes espiritual, mas que isso é tão fundamental para você poder passar por todo esse momento.